Se Jesus nascesse hoje, seria diferente do que foi há 2000 anos atrás? Talvez a gente goste de pensar que sim, que não faríamos o erro de dar as costas para o Filho de Deus, que ele teria sim algum lugar no nosso Airbnb. Daríamos um jeito, arrumaríamos um canto, mas estaríamos prontos para receber Jesus, para nascer aqui no Rio de Janeiro. Será? Estamos nós hoje mais preparados para a vinda de Cristo do que estavam as pessoas lá em Belém? Quando a gente lê a história, a gente meio que se dá conta que quase todo mundo parece ter sido pego de surpresa. Herodes não estava preparado, nem seus escribas, apesar de conhecerem as profecias. Os ricos e poderosos, presumindo que houvesse algum deles prestado atenção no Natal, eles não se deram conta daquele casal viajando pelo país, entrando em Belém. Os governadores do mundo nunca ficaram sabendo se ele viveu, ou se ele morreu, ou como ele nasceu. Os Césares, os faraós, os grandes imperadores da época. Pelos padrões do mundo, o nascimento de Jesus não foi mais que um mero detalhe no radar da história. O apóstolo João disse desse jeito, se quiserem ler comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem deveria celebrar não deu a menor importância. Mas esta não é toda a história. Se é verdade que a nação como um todo, o mundo como um todo, não estava preparado para o nascimento de Jesus, alguns estavam. Os magos são um exemplo disso. Viajaram lá do Oriente para saudar a chegada de Jesus, atentos à estrela, representando, por assim dizer, o número dos gentios que estavam também crendo e esperando a vinda de Jesus. Mas também em Israel, haviam alguns poucos que acreditavam que o tempo estava chegando, que as promessas estavam cozinhando ao ponto da fervura. Deus estava por cumprir suas promessas de enviar o Messias. Entre esses que esperavam, havia um grupo conhecido como os quietos na terra. Era um grupo de pessoas que evitava intriga política, que evitava ações violentas. Se recusavam em se envolver em movimentos de resistência para expulsar os romanos. Sua vida era dedicada à oração, à piedade, e assim eles entendiam que era a melhor forma de aguardar, estar prontos para a chegada do Messias. Os quietos na terra. Esse conceito depois foi transformado em romance, foi adaptado para a literatura, também já virou álbum musical. Vem de lá, vem dessa época. E Lucas nos conta de um homem que pode ter sido um representante desses quietos na terra. Seu nome era Simeão. Ele tinha esperado o Messias por anos. E quando ele se encontra com o bebê Jesus, ele sabe que a sua longa espera havia chegado ao fim. A história desse homem é contada para a gente em Lucas 2, 21 a 24. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi crucificado, circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, nome que havia sido dado pelo anjo. Passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme estava escrito na lei, para oferecer também sacrifício, como também estava escrito na lei. 3 aspectos relacionados à lei de Deus estão presentes
neste texto do Antigo Testamento. Primeiro, a lei requeria que todos os meninos fossem circuncidados no 8º dia do seu nascimento. A lei requeria que a mulher esperasse, o casal esperasse 40 dias para então ir até o templo para um ritual de purificação. E a lei requeria que para o filho primogênito, a família simbolicamente ofertasse um animal, simbolicamente representando sua esperança, sua fé na remissão dos pecados. As 3 coisas acontecem aqui. Versículo 21 aconteceu 8 dias depois do Natal. E os versículos 22 e 23, mais ou menos 33 dias depois desses 8 dias. A circuncisão pode bem ter acontecido lá mesmo em Belém. Mas a apresentação ao templo e a oferta tinham que acontecer em Jerusalém. A purificação era em obediência a Levíticos 12 e a oferta para a redenção em obediência a Êxodo capítulo 13. E nesses versículos nós percebemos outra coisa. Vemos que Jesus nasceu numa família temente a Deus e obediente da lei. Isso se comprova, por exemplo, o que depois foi dito em Gálatas capítulo 4, que nós também lemos no começo desse culto, que vai dizer que quando o tempo se cumpriu, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei. Esses versículos mais tarde também ilustram o que Jesus falaria em Mateus 5,17. Eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus não é um quebrador de lei, como alguns de seus inimigos sugeriram depois. E isso acontece desde o seu nascimento. Já no seu nascimento, as leis que faziam parte daqueles momentos, daquela fase da vida, estão sendo cumpridas uma a uma por Jesus, junto com seus pais. No versículo 23, nos é dito algo sobre a condição financeira de Maria e José. Levíticos 12 dizia que os pais deveriam trazer um cordeiro para o sacrifício. Se eles não tivessem condição de fazê-lo, eles poderiam trocar por 2 pombinhas. Esse detalhe atesta para a gente que Maria e José eram provavelmente muito pobres. Nosso Senhor nasceu numa família humilde, temente a Deus. Eu gosto daquele quadro de Peter Bruegel, o velho, que imagina, lá em 1500, que imagina o casal Maria e José entrando em Belém para o censo. Claro, ele imagina essa entrada numa aldeia, numa vila flamenga, né? Flamenca, não é nada a ver com o time, tá? Mas né, aquela região da Bélgica. Então, no inverno belga, Jesus entrando com seus pais na barriga de sua mãe, com seus pais em Belém. E se você olhar o quadro, você precisa procurar com muita atenção, porque não está destacado. Bruegel coloca Maria e José imperceptíveis, escondidos, insignificantes no meio das outras pessoas, chamando atenção para uma verdade. Ninguém estava imaginando Maria e José, ninguém estava abrindo espaço. Ninguém estava percebendo algo especial, nem na entrada em Belém, tampouco na entrada em Jerusalém, alguns anos depois. E aí Simeão entra em cena. 40 dias se passaram do nascimento de Jesus, e vem Maria e José ao templo. Nada de extraordinário diferenciava eles, nenhuma marca, nenhum sinal indicava que eles eram especiais. E é aí que entra Simeão na história. Fora o que nos é dito em Lucas 2, a gente não sabe nada mais sobre esta pessoa. Não conhecemos seu background, sua origem, sua ocupação.
Até mesmo presumimos que ele era um idoso, mas nem mesmo isso é o certo. Ana tem a sua idade colocada no texto, mas Simeão a gente não sabe. Ele aparece de repente no palco do nascimento de Jesus e quando faz sua parte, desvanece da cena, nunca mais ouvimos sobre ele. E aí vem Maria e José. E aqui está Simeão. Nunca se viram antes, mas um encontro planejado por Deus acontece. Lucas nos conta, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha recebido uma revelação de que ele não morreria antes de ver Cristo, o Senhor. Algumas características que nós vemos nestes versículos sobre o Simeão. Primeiro, ele era justo. Segundo, ele era piedoso. Terceiro, ele aguardava o Messias. Ele estava esperando a chegada do Messias. Muitos não estavam mais. Quarto, o Espírito Santo estava sobre ele. Há um destaque a essa presença do Espírito Santo. E ele recebe deste Espírito Santo uma promessa especial. Ele não morreria sem ver o Messias. É este Senhor. Que promessa! Se realmente Simeão era um idoso, como o versículo 29 parece sugerir, ele deve ter esperado no templo por muitos anos. Dia após dia, orado, procurado pelo Messias. E na medida que envelhecia, sua expectativa deve ter ficado cada vez mais à flor da pele. Ele sabia que seu corpo estava deteriorando e ele não viveria para sempre. Talvez Simeão tinha seus 70, seus 80 anos, talvez uma barba longa e cinza, talvez ombros caídos, rugas enormes, olhos esbugalhados por alguma catarata, mãos trêmulas por algum Parkinson. Se for assim, ele sabe que não deve faltar muito. O Messias estava para lhe aparecer a qualquer momento. Será que a gente consegue imaginar a cena? Cedo de manhã, todos os dias, Simeão acordando, se dirigindo ao templo, mas alerta, à procura. Mas com o que se pareceria o Messias? Deveria ele esperar por um bebê? Deveria ele esperar por um adolescente? Ou por um homem feito? Simeão não sabia a resposta. Será que a cada casal que vinha apresentar a sua oferta pelo nascimento de um primogênito, o Simeão suspirava: é este, Senhor? Será que quando entrava um jovem bem afeiçoado, com um pergaminho debaixo dos braços, o Simeão perguntava: é este, Senhor? Cada dia nessa angústia, ouvindo o Espírito Santo: não é este. Continue esperando. Continue crendo. E aqui vem Maria e José. Jesus nos braços. Jesus tem 40 dias. Casal insignificante. Pobre carpinteiro. Uma vila esquecida de Nazaré. Obviamente, pelo andar, pelos trejeitos, são do interior. Não eram da nata. Viajam com pouco dinheiro. Se alguém estivesse procurando por pais do Messias, não suspeitariam deles. Eles cruzam a cosmopolita Jerusalém, adentram o pátio do templo com as pernas meio bambas, e quando Simeão os enxerga, ele vai perguntar pela 1000ª vez: é este, Senhor? E o Espírito Santo lhe diz: é este, Simeão. E de repente o coração quer pular do peito de Simeão. A espera acabou. O Cristo enviado está diante dele, o desejado das nações. E ele se apresenta para o casal e pergunta: vocês se importariam se eu pegasse o filho de vocês um pouco no colo? E quando Maria o entrega, o pensamento dele é esse:
a salvação do mundo inteiro está aqui, nos meus braços. E é nesse ponto que o Simeão canta. Esse canto que conclui a nossa série desta igreja do Natal, o Nunc Dimittis, que está dividido em duas partes. Primeira parte é um canto a Deus, é um louvor a Deus. E na segunda parte são palavras como uma flecha dirigidas à mãe de Jesus. Vamos ler junto? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Primeiro pensamento de Simeão é que agora ele está pronto para morrer. Vocês viram? A palavra despede usada aqui, ela vem do universo militar. Era uma palavra usada para descrever o sentinela que tinha ficado a noite toda de guarda. E aí quando o sol nasce, ele sabe que o seu trabalho está realizado. Ele pode se apresentar ao seu oficial, dizer: concluí a minha guarda, e se recolher ao quartel para dormir. É assim que Simeão se sente. Os dias, anos de guarda haviam sido realizados, seu dever cumprido, porque com os seus olhos agora ele pode ver a salvação. Às vezes a gente ouve histórias de pacientes muito adoentados que dizem: doutor, eu sei que estou morrendo. Sei que as metástases estão já se espalhando. Mas se o senhor conseguir segurar isso até o casamento da minha filha, se o senhor puder me ajudar a pelo menos passar mais uma Páscoa, eu quero passar mais uma Páscoa na minha igreja. E aí quando essa pessoa vive aquilo que ela tanto queria viver, no dia seguinte, a morte chega suavemente, mas certa. Médicos veem isso bastante. Uma vez que a meta é alcançada, a vida se completa e a morte rapidamente chega. É como Simeão se sente. Ele sabe que não vai viver para ver o Senhor crescer. Ele não vai testemunhar aquele bebê, 12 anos depois, entrando no templo serelepe, mas encantando a todos ali dentro, com o seu conhecimento, com a sua curiosidade, com o seu temor a Deus, com a sua paixão pela palavra de Deus. Simeão não vai ver isso. Simeão não vai ver Jesus depois, anos mais tarde, caminhando sobre as águas. Ou mesmo voltando a Jerusalém para expulsar os comerciantes do templo. Simeão não vai ver a Sexta-feira Santa. Ele também não vai ver o Jesus ressuscitado. Não importa para ele. Não importa que ele não veja o final, porque Simeão pôde ver o começo. E o começo é suficiente. Quem é o menino a repousar nos braços de Simeão? Simeão diz 3 coisas sobre Jesus, vocês notaram? 3 coisas. 3 coisas importantes. A primeira: este menino é a glória de Israel. Naquele bebê, Simeão vê o cumprimento de todas as esperanças, de todos os sonhos que o povo judeu carregava por séculos. Chamar Jesus de a glória de Israel é nos levar de volta para Abraão. Quando Deus falou para ele: Abraão, eu vou te abençoar. O teu nome vai ser grande, a tua descendência vai ser grande, e de ti, de um descendente teu, eu vou abençoar toda a humanidade. O Simeão, com essa palavra, nos leva de volta a Davi. Quando Deus disse para Davi: você vai morrer, mas um descendente teu vai reinar para sempre. Abraão
Davi, ícones do povo de Israel. Jesus é o prometido e é o esperado que viria ao mundo a partir de Israel, como um presente de Deus enviado pelo povo de Israel para mexer no caldeirão da história, para salvar e reconciliar o mundo inteiro consigo. Na primeira descrição que Simeão faz de Jesus, é o povo de Israel, é o lar de Jesus, é a família de Jesus, como instrumento de salvação, de revelação do Messias. É Israel que é lembrado. Jesus será a glória de Israel. O que o Salmo 111 disse, que através de Israel, Deus daria às nações a sua herança, está acontecendo agora. O grande presente que o povo de Israel vai dar à humanidade é o que Simeão está dizendo: a glória de vocês chegou. A glória de vocês não vai ser um povo rico, não vai ser um povo próspero, não vai ser um povo cheio de sabedoria e construções especiais. A glória de vocês não vai ter os melhores governantes da história. A glória de vocês é que através de vocês, Deus abençoará a humanidade inteira com o Messias. E aí Simeão chama Jesus de luz para a revelação aos gentios. E aqui nós temos um pensamento novo agora, gente. Pelo menos se nós compararmos com os outros cantos, os outros 3 cantos do Natal. O canto da Maria é regionalista. Maravilhoso, revolucionário, mas ele é regionalista. Maria canta esperanças dela e de seu povo. Maria usa termos de seu povo, linguagem de seu povo, e pensa no seu povo. Também seu primo Zacarias. Mesmo o canto dos anjos, que é amplo, paz na terra, mas é abrangente, pode ser qualquer um, é genérico. Muito genérico, paz na terra. Em nenhum lugar, nesses 3 cantos, foi citado explicitamente que os outsiders, que os gentios, receberiam algo, seriam agraciados. Simeão é aquele que coloca esta semente, que resgata esta promessa do Antigo Testamento. Jesus veio, é glória de Israel, sim, mas o seu benefício é para todo o mundo. Ele veio para brilhar a presença de Deus para todos os povos, todas as nações, todas as tribos. Os judeus não poderão dizer: ele pertence a nós, vocês não podem vê-lo. Eles não poderão dizer: ele pertence a nós, vocês terão que se tornar primeiro um judeu como nós. Nem os judeus, nem os alemães, nem os luteranos. Jesus é de todos. Simeão está dizendo, é um presente para a humanidade. Para todas as pessoas. Cada ser humano é igualmente precioso aos olhos de Deus. Cada ser humano é igualmente amado. Nem todos aceitarão esse convite. Nem todos caminharão e seguirão a Jesus. Mas todos foram e todos são incluídos no convite. Ninguém fica de fora. E que bom que estas palavras de Simeão se provaram verdadeiras, porque são elas que nos garantem na família de Deus. A grande maioria de nós, que não é descendente do povo judeu, somos os gentios da Bíblia, gente. Já se deu conta disso? Por isso a gente pode ser agradecido com esse canto, com essa promessa, porque foi nesta promessa que nós fomos abraçados e envolvidos. Essas palavras de Simeão são importantes para a gente também, quando a gente não pensa muito em termos de povos e descendências e ancestralidade, mas pensa em sentido assim mais existencial, sabe? Não, Deus não veio para mim. Né? Eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu fui largado, eu fui demitido, eu sou um largado à própria sorte. Não. Natal é para a gente. Jesus veio por você, gentio, esquecido, abandonado. Jesus veio para todos.
Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, ele a perdoou. Jesus, quando se encontrou com um centurião romano, ele acolheu a fé daquele homem. Jesus, quando se encontrou com a mulher Ciro-fenícia, ele curou a sua filha. Simeão está dizendo, salvação para toda a humanidade. O convite é para todos. E a terceira coisa que Simeão fala sobre Jesus, ele é o divisor de águas da humanidade. E ele fala disso quando ele conversa com a Maria. Vocês notaram? Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos. Ele será alvo de contradição, para que se manifestem o que a gente leva dentro do coração, em nossos pensamentos. Maria, e quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Jesus será o motivo que alguns vão cair e alguns vão ser exaltados. Muitos vão falar dele favoravelmente, muitos vão falar contra. Maria, hoje você está feliz aqui, mas um dia você vai chorar. O que mais pode doer para um pai ou para uma mãe? Certamente ver os seus filhos sofrerem. Faríamos qualquer coisa para poupar nossos filhos de uma dor. Sofreríamos no lugar deles. Simeão está dizendo, Maria, algum dia, quando teu filho tiver que sofrer, você não poderá fazer nada a respeito. Maria, vão odiar teu filho, vão mentir sobre ele, vão espalhar boatos sobre ele, sobre você, sobre José, e você terá que ficar quieta e de braços cruzados, que você não vai conseguir parar essa avalanche. Tudo isso se provou verdadeiro, exatamente como Simeão profetizou. Jesus foi rejeitado, foi alvo de contradição, foi caluniado, foi morto, e Maria testemunhou tudo, sem conseguir enxugar o rosto do filho, sem conseguir segurar a mão dele. E quando isso aconteceu, foi como se uma espada traspassasse a sua alma. A Igreja Católica chega a falar dos 7 lamentos, das 7 dores de Maria. É uma forma bonita de lembrar o sofrimento dela. A gente pode, com cautela, apreciar esse pensamento. Simeão está dizendo, Maria, seu filho nasceu para morrer, da manjedoura à cruz. Como aquele ex-secretário das Nações Unidas, diplomata sueco, um irmão luterano nosso, Dag Hammarskjöld, escreveu um dia, quão apropriado é que o Natal siga o Advento. Para aquele que espera o futuro, a manjedoura está situada no Gólgota. E a cruz já havia sido erigida em Belém. A alegria do Natal leva à agonia da Sexta-feira Santa. Simeão está anunciando isso. Esse menino destinado à contradição, salvação, à luta, ao conflito. Do que Simeão estava falando, gente? Da mesma coisa que Isaías, os evangelistas e Paulo falaram. Do mesmo que Handel colocou no oratório Aleluia. Que Jesus Cristo veio a este mundo com uma reivindicação gigante para cravar uma estaca em cada metro quadrado do universo. Uma estaca em cada centímetro quadrado, milímetro quadrado de nossa alma. Uma reivindicação. Qual? Meu. Você é meu, minha. Cada pedaço. Cada fibra. E é por isso que ele vem, gente, para dividir. Ele vem e causa conflito. Ele vem para entrar numa briga. Mas, pastor, e a mensagem dos anjos não era paz? Semana passada, paz. Que o Natal, a vinda de Jesus, era paz, paz, paz à humanidade. Claro que é paz.
O próprio Simeão fala de paz. Estou em paz, estou pronto para morrer em paz. A paz chegou. Quando ele pega o menino no colo. Senhor, eu estou livre, estou em paz. Paz, paz interior, paz cósmica, paz para viver, paz para morrer. Só que o Simeão nos fala como Deus chega a essa paz. Como é que Deus chega à paz? Como é que os aliados trouxeram paz para a França ocupada no dia D? Eles entraram numa briga. Como é que um cirurgião traz paz para um corpo infectado por um tumor? Ele derrama sangue, ele pega um bisturi e ele faz um corte. É a única forma de trazer paz para o nosso corpo. A mesma coisa com Jesus. Lá em Mateus 10, o próprio Jesus vai dizer, eu vim não para trazer paz, eu vim para trazer um furacão. Eu vim para trazer fogo. Eu vim para dividir. Jesus vem para trazer paz. Ele diz, a minha paz eu dou. Ele traz ambos, a paz e a espada, mas é a paz através da espada, a espada de dois gumes que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um divisor de águas. A palavra de Deus te visita, te interpela, te provoca, a palavra de Deus te chama à decisão. Você aceita ou não? Quem não está comigo está contra mim. O Natal é um divisor de águas. O menino Jesus é um divisor de águas. Causa conflito entre as pessoas. Entre aqueles que aceitam e não aceitam. Entre aqueles que são bem-vindos à mesa e aqueles que não são bem-vindos à mesa. Pelo menos não antes de aceitarem a Jesus. Conflito. Conflito dentro da gente. Porque Jesus chega no nosso coração e faz guerra contra o pecado que mora ali, faz guerra contra as nossas tendências. Há um grande conflito em seguir a Jesus. Que você tem que abdicar de um monte de coisa. Tem que renunciar a um monte de coisa. Simeão está dizendo isso. Cristo vem e te contradiz. E é um paradoxo para você. Cristo vem e te coloca contra a parede. A resposta é a obra e a mensagem de Cristo, porque a mensagem de Cristo, ela é polarizante. Sua mensagem não deixa ninguém em cima do muro, ela não é neutra. E ela não deixa espaço para a gente se acomodar. Jesus não deixa ninguém quieto. Ele afeta e chama todos a responder. Como é que poderia ser diferente, gente? Como é que alguém poderia permanecer intacto, neutro, diante de uma reivindicação tão gigante? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Como é que poderíamos fingir que não é com a gente? Que não é determinante? Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Duas portas, uma larga, uma estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, batizai, ensinai, fazei discípulos. Como é que a gente vai ficar imune à encarnação? Deus está, através do menino Jesus nos braços de Simeão, reivindicando um lugar, o lugar na tua vida. Ou rejeitamos essa reivindicação, ou nos submetemos a ela e fazemos o que fizemos no credo, nos ajoelhamos diante dele. Jesus faz isso, gente. Traz esse conflito. E Simeão é quem nos antecipa esta mensagem. Pastor, o que eu posso levar para a minha vida nesta semana, desta mensagem? Duas coisas, para uma aplicação mais prática. A primeira, sobre espera. O Simeão é o grande exemplo bíblico para aqueles que esperam. O reencontro do casal, a gravidez, o emprego, aqueles que esperam o nascimento de alguém, aqueles que esperam uma outra oportunidade, aqueles que esperam uma nova condição de vida, aqueles que esperam a conversão de alguém, aqueles que esperam a resposta de uma oração. Aqueles que esperam um país melhor, um mundo melhor, aqueles que esperam o retorno de Jesus Cristo.
Simeão é o nosso exemplo. Para todos nós que esperamos algo na vida. E o que Simeão nos ensina a esperar ou como esperar? O Simeão nos ensina algumas coisas sobre espera. Primeira, espere sendo justo e piedoso. Não use esse tempo de espera para viver uma vida indecente, para viver uma vida distante de Deus, para viver uma vida descompromissada com a sua palavra, com a sua orientação, com os seus mandamentos. Simeão nos convida a esperar sendo justo, sendo fiel, sendo piedoso. Simeão também nos ensina a esperar na igreja. Simeão espera onde? No templo. Dizendo para nós, a gente espera melhor, a gente espera adequadamente, junto com os irmãos e irmãs, não se afastando do povo. Tinha defeitos, a religião judaica do primeiro século, tinha gente ali hipócrita naquele tempo? Tinha. Ele tinha algumas críticas à vida de culto e à vida da religiosa do tempo, talvez devia de ter. Ainda assim, onde é que está o Simeão? Lá. Não desigrejado, não afastado dos irmãos. O Simeão nos ensina a esperar em comunhão, uns com os outros, como igreja. E o Simeão também nos ensina a esperar com o Espírito Santo do lado. Com o Espírito Santo sendo alimentado, tendo acesso à nossa vida, dando a Ele o espaço para Ele sussurrar para a gente. É esse, não é esse. Faça isso, não faça aquilo. Te mexe, te acalma, acredite, confie, aguarde mais um pouco. Esse mesmo Espírito Santo do lado do Simeão é o Espírito Santo que foi dado a vocês, desde o dia do batismo. Saiba disso, lembre disso. E dê ao Espírito Santo a permissão para ele te encher como ele enchia a Simeão, para ele permear cada ângulo da tua vida, cada pensamento seu, cada decisão que você vai tomar. Eu espero, perguntando, aguardando, confiando no Espírito Santo. E Simeão ainda nos ensina alguma coisa também sobre morte. Pastor, vamos falar de morte no Natal? Sim. Sim, Natal também existe para nos preparar para a morte. O Simeão diz, posso morrer em paz, porque já vi o Cristo, já vi a salvação. A gente hoje, quando fala de morte, e às vezes a gente fala de morte com amigos, às vezes a gente escuta, não fale disso, não fale desse assunto, é muito sinistro, é muito estranho, não fale desse assunto, eu não quero nem pensar nisso, na minha morte, na morte dos meus pais, na morte dos meus filhos, não quero pensar. Não falar não vai nos preparar. Prepare-se para morrer. Essa vida aqui é um sopro. Não sei se estaremos juntos aqui, todos nós, no ano que vem, Natal que vem. Se Jesus Cristo não voltar nesse ano, ou em breve, talvez cada um de nós tenha que viver o momento da sua morte. Eventualmente de estar diante de um médico, diante de um familiar, tendo que se despedir. Prepare-se para a morte. Simeão está dizendo, eu estou preparado. Pode me despedir, Senhor. Por que eu estou preparado? Meus olhos já viram a salvação, que me garante vida eterna. Século XVI, século XV, século XIV, o preparo para a morte era uma ciência. Se escreviam tratados teológicos, né? Ars moriendi, a arte de morrer. Período de pestes, período de guerras, onde a expectativa de vida das pessoas era muito curta. Século XV, século XVI, na Idade Média, as pessoas falavam e procuravam estudar a arte de morrer.
estar pronto, estar preparado. Se quiser ler esses livros da Idade Média, fique à vontade, pode fazê-lo. Talvez alguma coisa de útil deve ter ali. Ou então, resuma tudo no Cântico de Simeão. Eu já vi Jesus. Ele já entrou na minha vida. O que ele reivindicou a meu respeito, eu entreguei para ele. Meu coração, minha fé, estou pronto. Se eu puder viver até os 100 anos, Dona Vera Augusta, glória a Deus. Se Deus me chamar, se Deus esperar eu ver o casamento dos meus filhos, glória a Deus. Se eu puder ver meus netos, glória a Deus. Mas se Ele quiser me chamar amanhã, eu estou pronto. Pronto. Como sentinela, guardei o meu posto e fiquei alerta. As horas que me tocou, guardar. Estou pronto. Posso me recolher, bater continência ao meu oficial e dormir. E acordar nos braços daquele que me deu a salvação. Amém. Não vamos cantar o Cântico de Simeão agora, de propósito. O lugar dele é depois da Santa Ceia. Quando a gente vê o corpo, e não apenas vê, mas come o corpo e o sangue de Cristo, e se prepara para ir para casa, para ir para a vida, é ali que a gente canta. Então, guardem essa expectativa, vamos cantá-lo muito em breve. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Ficamos em pé? Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser.